Bom dia, irmãos. Tudo bem? Tudo certinho? Uma manhã chuvosa. Mas, como o pastor Hugo falou no começo, faz bem, né? Chover. Estava muito seco o tempo. E, graças a Deus, Deus enviou essa chuva. E parece que, não foi combinado, né? Mas os louvores, parece que eles foram preparando a igreja ter uma ligação com a pregação. Porque fala de Deus Criador, aquele que se importa com a gente. E esse é o tema da mensagem de hoje, que é Deus Criador. E eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês no primeiro capítulo da Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 1, nós vamos ler de Gênesis 1 até Gênesis capítulo 2, versículo 3, que vai falar sobre a criação do universo, a criação da terra. Amém? Então, todos, isso daí é fácil de achar, irmãos. Não é como se eu pedisse para ler em Abacuque, eu pedisse para ler em Obadias. Não, é o primeiro livro da Bíblia, tá? O primeiro capítulo. Todos acharam aí? Amém? Fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar a terra, para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas dos seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, e rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Eles servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. E todos os grandes animais da terra, a todas as árvores do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o 6º dia. Só os 3 versículos do capítulo 2 que fala assim: assim foram concluídos a terra, os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou toda a obra que realizara na criação. Amém? Bom, irmãos, esse texto de Gênesis, ele é um pilar das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque ele vai responder algumas perguntas. E essas perguntas são determinantes para as nossas vidas. A primeira pergunta é: quem somos? A segunda pergunta é: de onde viemos? Qual é o sentido da vida? Para responder essas perguntas, ao longo da história, os seres humanos tentaram diversos tipos de respostas para responder de onde viemos, quem somos, se há propósito na vida. Por exemplo, nos tempos bíblicos, o único povo que era diferente, que adorava somente um Deus, era o povo de Israel. E o restante dos outros povos? O restante dos outros povos, então, tinha, por exemplo, as mitologias dos gregos, que falavam de Zeus, Poseidon, Hades e vários deuses. Os nórdicos, que se popularizaram agora na Copa do Mundo por causa da Noruega, triste país da Noruega que nos eliminou na Copa, Mas a questão dos vikings, por exemplo, da remada, é uma remada que tem toda uma simbologia para Odin, que era o deus que eles adoravam, um dos deuses que eles adoravam, e seu filho Thor. Então, os seres humanos, e também nós vamos falar aqui dos tupis, que adoravam o sol, a lua, eles sempre procuraram nas mitologias a origem de todas as coisas, a origem do mundo criado. Eles acreditavam, também, os tupis aqui, por exemplo, os povos que habitavam o Brasil, que o sol e a lua eram deuses, assim como outros povos da antiguidade. Isso no passado. Hoje em dia, é muito difundida a ideia de como surgiu o universo, segundo a teoria que é difundida hoje em dia, na mídia, nas universidades. É muito difundida a ideia de que o universo surgiu pelo acaso. O acaso, daí tem várias teorias, Vamos entrar aqui nessas teorias. Vão falar que o universo ele surgiu pelo acaso. De repente, houve uma grande explosão, e essa explosão foi dando sentido à ordem do universo, e o universo foi evoluindo de forma aleatória, pela chamada seleção natural do evolucionismo, até surgiu a ordem que tem hoje. Então, é muito difundida essa ideia, hoje, nas universidades, na mídia, a visão de mundo mais, nós vamos chamar aqui de materialista, que fala que somente o que existe é somente a matéria. E qual que é o problema dessas visões, irmãos? Essas visões que eu falei para vocês têm alguns problemas. Tanto as visões
mitológicas do passado desses povos que eu falei para vocês, quanto à visão materialista. Quais são os problemas dessas visões? Essas visões têm problemas como confundir a criação com o Criador. No caso das visões mitológicas. Na visão mais materialista, que é essa que é difundida, que existe somente a matéria, a vida fica sem sentido e sem uma moral, a noção do que é certo e errado, absoluto. Por quê? Porque na visão materialista eles vão falar o seguinte: o que existe é somente a matéria. A matéria que existe. Então, se o que existe somente é a matéria, logo a noção de certo e errado vai ser o quê? Uma construção social. Ou seja, os seres humanos é que vão inventar a moralidade. E qual é o problema disso? O problema disso é que a gente fica sem uma base para julgar o que é certo e o que é errado. A gente não consegue julgar, por exemplo, as culturas, porque cada um vai inventar a sua moral, porque o que existe é somente a matéria. Percebam que esses pontos de vista, eles são muito problemáticos. E eles vão dizer também, qual é o sentido da vida? A vida não tem sentido. Tem propósito para mim e para a sua vida, segundo essas pessoas, elas vão argumentar? Percebam como saber sobre as nossas origens impacta a visão que nós temos do mundo. E diferentemente das mitologias dos povos pagãos que eu falei aqui, e da visão de mundo materialista, a Bíblia oferece sólidas verdades sobre quem somos, quem nos criou, sobre o propósito da vida e sobre o que é certo e o que é errado. E o livro da Bíblia, irmãos, que nos dará essas e outras respostas, é o livro de Gênesis. Gênesis foi escrito por Moisés, lá em cerca de 1000 e pouco, 1300, segundo alguns teólogos, antes de Cristo. E Moisés ele vai escrever esse livro, o livro de Gênesis, assim como todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, todo o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, ele vai escrever esses livros num contexto em que ele havia sido chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel havia ficado mais de 400 anos no Egito como escravos. Agora imagine, um povo, 400 anos como escravos no Egito. Esse povo, 400 anos, são várias gerações que vão se passando. Várias gerações se passando numa cultura totalmente hostil. Numa cultura totalmente pagã. Numa cultura totalmente que distorcia as verdades sobre Deus e sobre a Bíblia, porque eles adoravam outros deuses. Então, foi para instruir os israelitas contra essa visão pagã que eles viviam, que Moisés vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, ele vai abordar a origem do universo, dos seres humanos, do pecado e das primeiras civilizações. E o que esse livro tem a nos ensinar hoje, no século 21? Porque a verdade de Deus, ela é imutável. Ela não muda. O mesmo texto que o Espírito Santo inspirou há 3.000 anos atrás, continua ensinando verdades sólidas até hoje. E o Espírito Santo, hoje, ele vai ministrar aos nossos corações através de 3 pontos que eu trouxe aqui para a gente refletir, irmãos. O primeiro ponto é: Deus é criador de todo o universo e transcende a criação. Versículos 1 a 25 do capítulo 1. O primeiro versículo da Bíblia diz, então,
que no princípio Deus criou os céus e a terra. Irmãos, isso naquela época foi revolucionário. Essa afirmação bíblica. E por que foi revolucionário? Porque os povos adoravam vários deuses. Eles acreditavam que os deuses brigavam entre si, os deuses, eles tinham, às vezes, também relações entre si, e através desses processos, o mundo veio a existir. O texto aqui mostra que Deus é totalmente diferente da criação, e que Deus, então, ele criou os céus e a terra. Quando o texto bíblico diz que Deus criou os céus e a terra, o que isso significa? Céus e a terra aqui é uma referência, irmãos, ao universo. Tanto que em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz que pela palavra de Deus, pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, quando o texto bíblico diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, está falando que Deus criou o universo. Significa, então, que toda essa galáxia que nós temos, as várias galáxias, né? Todos os planetas, todas as estrelas, todos os seres, eles foram criados por Deus. E Deus, ele vai criar, irmãos, as coisas visíveis e as invisíveis, segundo Colossenses 1,16. O que significa dizer que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis? Deus criou tudo isso que nós vemos. Então nós, como seres humanos, as florestas, os rios, Deus criou tudo. Mas Ele também criou as invisíveis. E o que são coisas invisíveis? Seres angelicais. Os anjos foram criados por Deus. Os anjos são criação de Deus. Então Deus, Ele criou o universo, as coisas visíveis e invisíveis. E o interessante é que nós vemos a Trindade, o Deus Trino, participando da criação. E como nós sabemos que a Trindade participou da criação? Porque em João capítulo 1, quando o apóstolo João ele fala de Jesus, ele fala assim: e todas as coisas foram feitas, capítulo 1, versículo 3, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus, o Filho. Nós vemos também no versículo 2 de Gênesis 1, que fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos aqui a ação do Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realizando a criação. E nós vemos também quando Deus fala, ali quando Ele criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tem um debate entre os teólogos que falam que Deus estava se referindo aos anjos, mas eu acredito que também que tem uma alusão à Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, dá a ideia de uma pluralidade, não que só existe um Deus, tá? Um Deus, mas esse Deus subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. E dá a ideia, então, de que Deus, ele é a Trindade participou da criação. E como Deus criou o universo, irmãos? Vemos aqui que sempre vai se repetir a sentença. E Deus disse. Deus criou o universo, irmãos, pela sua palavra, dando ordem à matéria, ou seja, ao mundo criado. Então, o mundo criado passou a existir a partir da palavra de Deus. E essa verdade é ressaltada também no Salmo 33, 6 a 9, que diz: o Senhor falou. Olha esse salmo, irmãos. O Senhor falou, e os céus foram criados. Pelo sopro da sua boca, as estrelas nasceram. Determinou, quem determinou? Deus. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor, e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir.
E tudo surgiu por sua ordem. Salmo 33, 6 a 9. Então, nós vemos que pela palavra de Deus, o universo ele foi criado. E Deus vai criar tudo, tem uma palavra que é muito utilizada em Gênesis, que é uma palavra que significa bará, que é uma palavra em hebraico que é somente atribuída a Deus. O que significa essa palavra? Que antes, Deus é eterno, certo? Só há Deus. E todo o universo passou a existir, então não tinha um universo. É uma ação criadora que somente Deus pode realizar essa criação. Somente Deus pode trazer a não existência à existência. Então, é uma palavra que significa que Deus ele vai criar tudo a partir do nada. O que também alguns vão chamar de criação, alguns teólogos vão chamar de criação ex nihilo, que é uma criação a partir do nada. Então, pela sua palavra, todo o universo se formou. Até tem o louvor, né? Que todo o universo se formou. Eu não sou o melhor dos cantores, tá bom, irmãos? Mas, se eu cantar aqui, se eu participar do louvor, vai todo mundo embora aqui. Mas todo o universo se formou por seu falar. Então, Deus ele criou, a partir da palavra de Deus, todo o universo foi se formando. E como foi a ordem da criação de Deus? No primeiro dia, Deus criou a luz e as trevas. Irmãos, vamos aqui tirar aquele debate, né? Porque tem um debate sobre o que são esses dias em Gênesis, se são dias 24 horas, se são dias eras. É um debate muito difícil, que nenhum teólogo, desde da igreja primitiva, conseguiu fechar. Mas o importante é nós sabermos que Deus é o Criador, amém? Então, no primeiro dia, Deus criou a luz e as trevas. No segundo dia, Deus criou a atmosfera e separou as águas da superfície, as águas dos céus, das águas da superfície. No terceiro dia, surgiu as terras e a separação dos mares, e vai surgir a vegetação. No quarto dia, tem a criação do sol, da luz e das estrelas, contrastando aqui com o paganismo da época, que achavam que os luminares, por conta disso que o texto bíblico fala de luminares, não fala diretamente sol e lua, por conta que para não gerar confusão entre os pagãos ali, porque eles achavam que o sol e a lua eram criação, eram deuses, na verdade, né? Então aqui está mostrando que Deus é muito maior do que a criação, quando fala que Deus criou o sol e a luz, luminares. Então, no quarto dia, Deus criou o sol e as estrelas. No quinto dia, tem a criação dos seres marinhos e das aves. No sexto dia, criação dos animais terrestres e de nós, seres humanos. E no sétimo dia, houve o descanso de Deus. Mas pensa bem, irmãos, quando fala de descanso de Deus, não significa que Deus cansou, tá? É um deleite. Deus estava usufruindo, ele viu que era muito bom e estava se deleitando na sua criação. E como nós podemos aplicar essas verdades sobre a criação em nossas vidas? A primeira verdade é que Deus, ele é pessoal. Por ele ser pessoal, ou seja, por Deus ser uma pessoa, você pode se relacionar com ele. Você pode conversar com ele, você pode ouvir a palavra dele. Pense que mesmo sendo o Criador de todo o universo, ele te ama e te deseja dar um sentido para a sua vida. Deus não apenas deseja dar sentido à vida, mas também, como um grande juiz, ele procura ensinar seu caráter aos homens. Por isso temos a moralidade. Isso conforta os nossos corações, amém? Por que conforta os nossos corações? Pois vemos que nós não estamos sozinhos no universo. Quando perdemos alguém, segundo a visão de mundo ateísta, materialista, acabou, né? Perdeu alguém, é o fim. A única existência que tem é aqui. Mas a Bíblia nos conforta,
porque mostra que quando perdemos alguém, quando passamos pelo luto, quando uma injustiça acontece, Deus, por meio do seu Espírito, Ele nos consola em nossos sofrimentos. E nos ensina toda a verdade sobre Jesus Cristo. Por conta disso que o apóstolo João escreveu, que o Espírito Santo veio para consolar e ensinar na verdade. Convencer o mundo da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, então, ensina que nós não estamos sozinhos no universo. Que há um Deus, e esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, que, como eu disse, criou todo o universo a partir do nada, que se importa com você. Que se importa com a sua vida. Que se importa em dar sentido para a sua vida. Nós não estamos sozinhos no universo, irmãos. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que quer o nosso bem, um Deus que deseja te salvar. Amém? Uma outra verdade é que Deus é transcendente. O que significa transcendente? Transcendente, irmãos, é algo que está além da natureza. Nós temos a natureza, mas Deus ele não se confunde com a natureza. Deus é muito maior do que a natureza. Ele deu origem à natureza. Isso é transcendente. Ele está fora da natureza criada. Deus ele é transcendente. E ele não pode ser confundido com a sua criação. Conforme eu disse, muitas visões de mundo, por exemplo, se nós formos lá para a Índia, eles vão que tem o hinduísmo, né, com mais de 300 milhões de deuses. Eles vão falar que os deuses se confundem com a criação. Que os deuses, que nós existimos a partir do desejo dos deuses e serem apenas servidos. Desejos geralmente são deuses com desejos egoístas, né, que esses povos adoram. Mas Deus, o nosso Deus, ele é muito maior do que a criação. Não é limitado pela matéria. E nenhum empecilho pode o surpreender. Deus é criador, irmãos. Todo o universo foi criado por amor e para a glória de Deus. Ele, como criador, é todo-poderoso. Ele é onisciente, é onipotente e é onipresente. Que privilégio ter sido criado por Deus e o servir. Glória a Deus, Criador Todo-Poderoso. Uma outra verdade, irmãos, é que Deus ele é eterno. Ele não teve origem e nunca terá fim. O tempo não o limita, e ele é o Criador do próprio tempo. Esses dias eu estava numa conversa lá no trabalho, que a gente estava conversando lá sobre a questão do tempo, e daí estavam falando, não, porque o tempo, uma conversa de bugar a cabeça, falando que o tempo não existe, e não sei o quê. Eu fiquei assim, meu Deus. Mas o que me conforta é que Deus é o Criador do tempo. Isso é o que me conforta. Tá? Independente se o tempo existe ou não existe, Deus é o Criador do tempo. Amém? E Deus, então, ele é atemporal. Ou seja, Deus não é limitado pelo tempo. Amém, irmãos? Segunda lição aqui, nos versículos 26 e 27, é que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Bom, o que significa ser imagem e semelhança de Deus, sendo que Deus é espírito, conforme Jesus disse à mulher samaritana ali em João 4? Se Deus é espírito, o que significa ter sido criado a imagem e semelhança de Deus? Ser imagem e semelhança de Deus, irmãos, são características da personalidade de Deus que foram dadas a nós. Deus, então, em sua bondade, em seu amor, Deus é uma pessoa, certo? Eu disse para vocês, Deus é pessoal. Mas Deus, algumas características, alguns atributos de Deus, ele vai colocar nos seres humanos e também nos anjos. Tá? E quais são essas características? A criatividade, então nós somos seres criativos.
a espiritualidade. Percebam que o ser humano ele sempre tem um desejo de se relacionar com Deus. O ser humano ele é um ser religioso. Ele é um ser que precisa de uma crença, de uma religião. É uma característica da imagem de Deus na gente. A criação, a criatividade. Então a gente é muito criativo, a gente inventou tantas coisas, né? Tanta tecnologia, inteligência artificial. Eu falo que isso daí é um reflexo da imagem de Deus na gente, né? O homem criando a IA, o homem criando o avião, o homem criando o automóvel, o homem criando televisão, o homem pisando na lua, o homem explorando a natureza, no sentido bom do termo, né? Não devastando a natureza. Isso mostra que nós somos a imagem de Deus. A questão de moralidade, a nossa racionalidade, vontade. Nós, como seres humanos, temos essas características. Nenhum animal vai ter essas características, por mais inteligente que seja. Eu fico observando, por exemplo, os cachorros, e falo, nossa, que bicho inteligente, gente. Eles ficam assim... Estava vendo esses dias um cachorro que ele tinha que passar por... Era um treinamento de cães policiais, né? E ele precisava passar como se fosse um tanquinho assim, de água. Ele pegou, ele deu a volta e não passou pela água. Falei, gente, como ele sabia certinho que era água, que ele precisava fazer isso daí? Muita inteligência do cachorro. Cachorro que uma vez pegou a garrafa de refrigerante na geladeira. Que eu fico... Não é IA, tá, irmãos? É vídeo verdadeiro. Não é IA que fez esses vídeos, não. Mas eu vi o cara filmando o cachorro dele, o cachorro se chamava Lucas ainda. Sem brincadeira, Lucas. Sem brincadeira. Ele falou, Lucas, vai pegar o refrigerante para mim. E o cachorro foi lá, abriu com o focinho a geladeira e pegou o refrigerante. E levou para o dono. Eu falei, gente, que bicho inteligente. Deus colocou inteligência nos cachorros? Colocou, gente. Deus colocou inteligência nos cachorros, na onça, no leão, no papagaio, na tartaruga. Deus colocou inteligência em todos os bichos. Mas a inteligência que Ele colocou no ser humano não se compara à inteligência que Ele colocou nos animais. O ser humano, irmãos, ele é muito superior aos outros animais. E percebam que o texto bíblico vai dizer então que Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Quem foi feito imagem e semelhança de Deus? O ser humano. Mas fala assim, homem e mulher. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, irmãos. E isso, na época, era uma novidade. Quando Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu isso. Por quê? Porque a maioria das culturas daquela época desprezavam as mulheres. Por exemplo, tinham culturas que falavam que as mulheres eram propriedade dos homens. Até hoje, se nós somos em algumas culturas, como por exemplo, cultura islâmica, assim por diante, vão falar que as mulheres são propriedade dos homens. Então, os homens eles têm vários direitos, segundo essas visões de mundo. Mas o texto bíblico, então, vai mostrar que isso era a questão da mulher ser imagem e semelhança de Deus era uma novidade para a época. E as mulheres, muitas vezes, eram vistas como inferiores. Mas a Bíblia, bem compreendida, valoriza as mulheres e as coloca em igualdade com os homens. Irmãos, essa verdade precisa ser pregada hoje. Por quê? Nós sabemos que tem a função, cada um tem essa função, homem e mulher. Mas está surgindo, eu vi essa semana, alguns vídeos de alguns políticos, cientistas políticos, assim por diante, influenciadores, começaram a ensinar nas suas redes sociais que devem ser retirado o direito das mulheres votarem. Não sei quem viu. Nos Estados Unidos está muito forte esse movimento, que as mulheres não devem votar. E também alguns influenciadores no Brasil também estão falando isso, que as mulheres não devem votar. Por que não? Sendo que é a imagem e semelhança de
Deus. Essa verdade, mais do que nunca, irmãos, deve ser pregada. Uma outra aplicação aqui é que, pelo homem ser a imagem de Deus, todos os humanos possuem dignidade. Logo, a violência, o assassinato, o racismo. Ontem também eu vi um vídeo de um pastor lá nos Estados Unidos pregando que a raça negra deve ser subordinada de novo à raça branca. Em pleno século XXI, irmãos. O pastor de uma igreja, aí não vou falar o nome, estava pregando isso daí. Está dando o que falar na internet. E que os europeus devem colonizar de novo a África. Está surgindo de novo essas visões. Mas só que a Bíblia não dá margem para isso, porque eles vão falar que tem um texto, né, que Noé, o texto que fala que Noé se embriagou, e eles vão falar que Canaã é o antepassado dos negros, logo os negros são amaldiçoados por conta disso. É uma visão racista preconceituosa. A Bíblia não dá margem para essa interpretação. Canaã era o antepassado dos cananeus, e tudo já foi cumprido quando os judeus, os israelitas, conquistaram Canaã. E esses preconceitos, então, violência, assassinato, racismo, são pecados contra Deus, que criou de forma especial cada ser humano. Paulo, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, pregou sobre como a igualdade e dignidade de seres humanos, ao falar aos atenienses. Por quê? Os atenienses, quando Paulo, o famoso texto que o apóstolo Paulo, ele pregou em Atenas, que era a capital intelectual do mundo grego, os gregos se achavam superiores aos demais povos. Eu sou grego, você é um bárbaro. Era assim que eles pensavam. Eu sou superior a você. A minha língua, a minha cultura é superior à sua. E Paulo vai falar que de um só Deus, somente Deus, ele criou toda a raça humana e que todos os seres humanos descendem de Adão e de Eva. Ou seja, ele está pregando aqui sobre a igualdade de todos os seres humanos, combatendo o preconceito que tinha na época. Uma outra aplicação, irmãos, essa daqui eu aplico na minha vida, viu? Eu fiz até os terapeutas falam de cartãozinho de enfrentamento. Não sei quem conhece esse termo. Cartãozinho de enfrentamento. Você pega um post-it, você escreve assim mensagens, né? A minha terapeuta que passou uma vez. Você escreve mensagens que quando você não estiver tão bem, você lê aquela mensagem para você mesmo. E eu fiz isso, post-it, e coloquei Gênesis 1, 26, 27. O que diz Gênesis 1, 26, 27? E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que isso significa, irmãos? Que ser a imagem de Deus melhora a nossa autoimagem. Logo, não precisamos nos sentir inferiores a ninguém e nem superiores a ninguém. Por quê? Porque todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Também somos, cada um de nós, inteligente, capazes, independentemente da classe social, da cor da pele. Todos nós somos criativos, todos nós somos racionais, todos nós temos emoções, todos nós temos vontade, todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porém, irmãos, sem imagem e semelhança de Deus, a gente ainda tem esses reflexos de ser imagem e semelhança de Deus. Mas só que o pecado, ele não cortou, mas ele arranhou a imagem e semelhança de Deus na gente. Todas essas maldades que eu falei agora, então, de retirar o voto feminino, de racismo, são consequências da queda, do pecado. Mas só que Deus é tão bom, que o apóstolo Paulo vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 5, que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Deus, então, está em Cristo reconciliando consigo o mundo e fazendo uma nova criação de Deus. Por conta disso que Paulo fala que Deus é a imagem do Deus, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo está
refazendo, reconstruindo a imagem de Deus no homem que foi gerada pelo pecado, a imagem de Deus que foi arranhada pelo pecado. E Deus está, então, consertando essa imagem em Cristo. Então, quando nós nos convertemos a Cristo, essa imagem de Deus ela passa a ser consertada até quando Jesus voltar, aí vai ser consertada de vez. Amém? E o terceiro ponto e último ponto, ser imagem e semelhança de Deus implica em ser mordomo da natureza criada. Versículo 28. Nós vivemos em uma época em que, infelizmente, há pessoas que maltratam os animais, certo? É só pensar no caso lá daquele cachorrinho orelha, que os meninos fizeram toda aquela maldade. A ponto, então, de ter caças aos animais na África e animais que correm risco de extinção. Outros desmatam as florestas, poluem os rios. A Bíblia não apoia essas ações, irmãos. Pelo contrário, a Bíblia nos convida a administrar a natureza. Ser imagem, irmãos, e semelhança de Deus, não significa que nós devemos depredar a natureza. Então, ser imagem e semelhança de Deus, uma vez que eu sou superior aos animais, eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso, a Bíblia não dá essa legitimidade para nós, irmãos. Deus nos colocou como mordomos da natureza, da sua criação. Logo, Ele quer que cuidemos da natureza e dos animais. Uma profissão que eu admiro muito, que eu vejo que fala, gente, isso aqui exemplifica muito o propósito que Deus criou, um dos motivos que Deus criou os seres humanos na Terra, que é a profissão de veterinário. Por quê? O veterinário, o que ele faz? O animal está doente, ele trata o animal que está doente, certo? Ele dá saúde para o animal, dá medicamentos, assim por diante. Eu acredito que é esse propósito que Deus nos criou. Ele não nos criou para maltratar, por exemplo, sair por aí matando. Não estou falando de ser vegano, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas eu estou falando aqui de aquelas caças de animais, assim por diante. Que não foi por esse propósito que Deus nos criou. Mas Ele nos criou para cuidar da natureza. A guerra entre homens e versus a natureza é consequência do pecado. Desde o início, por exemplo, quando vai começar essa guerra? Sempre teve por conta do pecado. Mas a maior devastação aconteceu desde o século XVIII para cá, com o início da chamada Revolução Industrial, onde os seres humanos começaram a poluir ainda mais a natureza e desmatarem a natureza de forma deliberada. Então, depois da Segunda Guerra, nas décadas de 60 e 70, houve uma preocupação maior, pelo menos na teoria, em preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Deus quer, então, essa preservação do meio ambiente é um ponto bíblico, porque Deus quer que administremos a natureza para a sua glória. Em Gênesis 2, nós vemos que Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê, irmãos? Para proteger e o lavrar, na versão Almeida, né? Algumas versões mais contemporâneas vão dizer para proteger e cuidar dele, não destruir, mas cuidar da natureza. Então, cuidemos da natureza, amém? Conclusão. Então, Gênesis 1 responde 3 perguntas fundamentais. A primeira pergunta é: quem criou todas as coisas? E a resposta é Deus. Quem somos? Imagem e semelhança de Deus. Para que existimos? Para glorificar a Deus e administrar a sua criação. Infelizmente, irmãos, o pecado distorceu essa imagem e afastou o homem de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo veio restaurar aquilo que foi quebrado. O Criador entrou na criação para salvar os pecadores. Em Cristo encontramos perdão, propósito e verdadeira identidade. Como eu disse, nós não estamos sozinhos. O Deus Trino, que criou o universo, Ele quer dar sentido para as nossas vidas. Por isso, irmãos, ao estudarmos, ao lermos Gênesis, não devemos apenas admirar a criação, mas também adorar o Criador. E viver para a glória daquele que no princípio criou os céus e a terra. Amém?